Bom, pessoal, a primeira dica que eu vou dar quando a gente vê esses exercícios sobre as leis de Kirchhoff, é, nós temos vários símbolos aqui de tensão, né? Entre aspas, a gente vai perceber que alguns vão funcionar como geradores, outros vão funcionar como receptores. Mas para simplificar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é marcar o sinal. Marca o sinal desses símbolos aqui que vocês aprenderam que é de tensão, né? Seriam das pilhas. O traço maior é sempre positivo, o traço menor negativo. Então, o primeiro passo é esse, para você organizar o seu problema, tá? Então, vamos lá, a gente vai marcar aqui mais e menos. Agora a gente marcou as polaridades aqui nessas fontes de tensão. O que eu tenho que fazer agora? Marcar nos resistores. A dica que eu dou é... Eu costumo fazer assim, ensinar desse jeito, né? Eu olho quem tem o maior valor de tensão. Ó, eu tenho 10, eu tenho 13, eu tenho 14 e tenho 3,5 volts. Geralmente, quem tem o maior valor de tensão é o que produz a corrente, né? Funciona como gerador. Porém, ó, eu tenho essa pilha e essa pilha no mesmo ramo, ó, no mesmo fio, tá vendo? Só que o mais dessa pilha está se encontrando com mais dela, da outra pilha, né? De 3,5 volts aqui. Então, isso aqui vocês vão aprender aos poucos com a prática, tá? Mas eu dou uma dica, né? A gente poderia começar pelo 14. Falar que a corrente sai daqui. A partir daqui a gente vai falar, a corrente chega nesse nó, vai se dividir, eu vou marcar passo a passo. E a gente vai descobrir o que? As três correntes. A corrente que vai passar por esse fio. Chega nesse nó, vai ter uma corrente que vai passar pelo meio e uma outra corrente que vai passar por esse ramo. Ou seja, nós teremos três correntes. Uma I1, por exemplo, nesse exemplo, chegou nesse nó, uma I2 que veio para cá e uma I3 que veio para cá. A gente vai calcular os três valores de corrente. Se em algum momento na nossa conta der uma corrente negativa, o que significa isso? Que você errou? Não. Significa então que essa corrente que a gente marcou nesse sentido aqui, ó, sobre o sentido horário, se esse valor der negativo, quer dizer que a gente errou o sentido dessa corrente. Na verdade, ela faz o sentido contrário, o anti-horário. É só isso, não tem problema, tá? É que a princípio a gente vai ter que fazer uma suposição para o sentido da corrente, tá bom? Então, a dica é, pegam qual é o maior valor de tensão, é 14, tá? O que eu ia falar antes, né, de abrir esse leque, é que quando a gente tem duas fontes com mais encontrando com mais da outra, a gente pode calcular uma pilha equivalente, que no caso vai ser a subtração. 14 menos 3,5 vai dar 10,5. Então, nesse caso, teria uma tensão equivalente de 10,5, uma de 13 aqui. Então, na verdade, a maior seria de 13. Isso que eu queria chegar, tá bom? Mas não precisa brisar. Tanto faz. A dica é para facilitar, ver quem tem maior valor e fala ele que vai mandar na corrente. Como que a gente vai marcar a corrente? Tem que lembrar que a corrente sempre sai do polo positivo para entrar no negativo. Então, quando a gente tem um circuito assim, ó, sai sempre do mais e entra lá no menos. A corrente sempre faz esse caminho, que a gente chama de caminho convencional. Óbvio que os elétrons fazem o caminho contrário, né? Os elétrons vão ser atraídos para a carga positiva. Então, esse é o caminho dos elétrons. Mas a convenção e dos cientistas aí trabalha com a corrente sempre o quê? Sendo a corrente marcada do mais para o menos. Então vamos lá. Desse lado aqui, a corrente eu vou chamar de corrente 1, então nesse primeiro trecho do ramo. Então aqui eu vou ter uma corrente I1 para cá. A corrente depois a I1 vai descer. Depois essa corrente 1 vai encontrar aquele nó que eu falei. Então esse vai ser o nó que ele vai encontrar. Vou chamar de ponto A. Então aqui vai ser minha corrente I1. Vou marcar aqui. Em azul é a corrente I1. Chegou nesse nó, vamos escolher outra cor. Chegou no ponto A, eu vou ter essa corrente I1, ela vai se dividir.
Pensa que é uma calha d'água, né? Tem um cano e a água vai encontrar dois caminhos, então vai ter uma parte da água que vem para cá, uma parte de água vai vir para cima. Então aqui eu vou ter uma corrente, eu vou chamar aqui de I2, a que veio para cima, e uma outra cor aqui, eu vou chamar essa corrente que veio para cá de I3. Pronto. Então essa aqui vai ser minha corrente I3, I3, e essa daqui vai ser minha corrente I2. Pronto, temos três correntes. E olha que interessante, tem uma das leis de Kirchhoff diz que o que? Essa corrente que ela se divide, a gente tem o que? A conservação, então não tem perda. Então o que entrou tem que ser igual ao que saiu, ou seja, a corrente 1 é igual à soma de I2 com I3, tá bom? Então, sei lá, se I1 for 5 amperes, dividiu em 3 amperes para cá, então I2 tem que ser 2 amperes. Ou seja, a soma de I2 com I3 tem que dar exatamente I1. Essa é uma das leis. Então a gente vai usar isso daqui. Marcou a corrente, que você vê que quem mandou na corrente? A gente começou a traçar a corrente pensando só no quê? Na tensão maior, que é de 14. Sai do polo positivo para entrar no negativo. Então está fazendo sentido aqui, horário nesse lado, né? Ó, horário. Então está saindo do polo positivo dele e pronto. Então você vê que, ó, esse cara não é gerador, né? Ó, por quê? Vocês vão aprender, ou talvez lembre lá do cursinho, relembra do cursinho, que a corrente, quando ela entra num polo positivo de uma pilha, entre aspas, né, desse símbolo aqui, que pode ser tanto para gerador como para receptor, quando entra no polo positivo, a gente chama isso aqui de receptor, tá? E nesse caso, não. Entrou no negativo, quer dizer, está funcionando como gerador e aqui também gerador. Então, a gente tem o 3,5 funcionando como receptor. Só uma curiosidade. Terceiro passo. Então, a gente marcou a polaridade nas fontes. Agora, a gente traçou a corrente, né, assim, o percurso da corrente. O que a gente tem que fazer agora? É marcar a polaridade nos resistores. Então, como que a gente marca a polaridade nos resistores? Gente, é bem simples. Onde a corrente entra, a gente vai falar que é positivo. Então, a corrente entrou nesse lado aqui do resistor, então aqui é positivo. E aqui vai ser onde ela saiu é negativo. A corrente entrou aqui é positivo, saiu aqui é negativo. A corrente entra aqui é positivo, sai aqui é negativo. A corrente I3, né, ó. O I3, a corrente vem, ela sobe depois aqui, depois ela vem para cá. Depois ela se juntar com a I2 e voltar a ser I1 de novo. Então, aqui é a corrente I3. Então, aqui ela entrou desse lado, então é positivo nesse resistor, e aqui é negativo. A gente marcou a polaridade de todos os resistores, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai pegar esse ponto como referência para ajudar vocês, tá? Pega sempre esse ponto como referência. A gente vai falar o quê? A partir desse ponto, a gente vai circuitar, né? Sei lá, essa palavra existe. Mas a gente vai fazer o quê? Vai fazer esse percurso aqui, que a gente vai chamar de malha alfa. E depois a gente vai fazer o percurso da outra malha da direita. Então, partindo daqui, a gente vai fazer esse percurso assim. Por que eu fiz desse jeito, sentido horário, né? Porque é o sentido da corrente, porque eu vou fazer o contrário, né? Então, é melhor seguir o fluxo aqui, né? Igual desse lado, ó, segue o fluxo, tá bom? Então, a gente vai chamar essa malha de beta para diferenciar. O que nós vamos fazer? A gente vai somar as DDPs, porque a lei de Kirchhoff fala o quê? Quando você sai de um ponto, soma todos os potenciais até chegar no ponto novamente, a soma tem que dar zero, obrigatoriamente. A DDP é zero. E como que a gente soma a DDP num resistor? Basta você... O primeiro sinal que você olha, no caso, vai ser o mais, né? Fazendo esse percurso aqui do jeito que eu desenhei, que é no sentido horário. Quando a gente se deparar com o resistor, você vai anotar o primeiro sinal que você vê, mais. E qual que é o valor da DDP nesse resistor? É R vezes I. Lembra a equação de primeira lei de Ohm? A tensão num resistor é R vezes I, a forma do Uri. É isso que a gente vai aplicar. Então, atenção, em cada resistor aqui, é só fazer R vezes a corrente que passa nele. Então, nesse caso, vai ser 2 vezes I3. Nesse caso, vai ser 4 vezes I1. Nesse caso, vai ser 3 vezes I2, tá? Então, essas são as DDPs nos resistores. Vai ter que usar essa formulinha aqui. E o sinal que a gente vai colocar vai ser sempre o primeiro sinal que você vê.
Então, o primeiro sinal que eu vejo aqui é mais, o primeiro sinal que eu vou ver aqui é mais. Não tem um exemplo de menos nesse exercício, né? Mas pode acontecer. Então, é isso. Então, como que vai ficar? A primeira equação, gente, é a equação das correntes, tá? Então, a primeira equação que você vai formar aqui é a equação das correntes que eu já escrevi. A corrente I1, como a gente desenhou aqui no esquema, vai ser I2 mais I3. Segundo passo, a segunda equação. A segunda equação vai ser o quê? Na malha alfa. Então, na malha alfa, colocar dois pontinhos. Como que vai ficar a equação? Vou sair aqui do ponto A, vou seguindo o fio. Primeiro sinal que eu vejo é menos. Menos o quê? A tensão de 10. Aqui não precisa fazer conta, porque isso aqui já é uma tensão. A gente vai fazer a conta de tensão quando for resistor, né? Porque 2 ohms não é volts. Então, para transformar em volts, é multiplicar pela corrente. Então, vai ser assim, ó. Saiu do ponto A, menos 10 volts. Aí depois, mais o resistor vezes a corrente que passa nele, 2 vezes 3. Vamos lá, desce. Olha lá, o primeiro sinal que eu vejo é menos, ó. Apareceu um exemplo aí que eu falei. Primeiro sinal que eu vejo é menos, 3 vezes 2. 3 vezes 2. Depois o primeiro sinal que eu vejo é mais, 13 volts. Mais 13 volts. Cheguei no ponto A, então isso aqui tem que ser zero. Agora a gente pode até arrumar essa equação, né? A gente pode arrumar essa equação. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2 e 3 menos 3 e 2 igual. O 13 vai para lá negativo e o menos 10 vai para lá positivo. Então, isso aqui vai ficar 2 e 3 menos 3 e 2 igual a menos 3. Não dá para simplificar, quando der pode simplificar para facilitar. Então, a gente chegou nessa equação aqui. Agora, vamos para a terceira equação. A terceira equação vai ser olhando a malha beta. Então, na malha beta, sempre partindo do ponto A, sentido horário. Então, a gente vai fazer esse percurso aqui, ó, até chegar no ponto A novamente. Primeiro sinal que a gente vê é menos, então fica menos 13. Depois, o primeiro sinal que eu vejo é mais 3 vezes 2. Depois, eu vejo o primeiro sinal é de menos 14. O primeiro sinal que eu vejo é mais, então é mais 4. Cuidado que agora a corrente que passa aqui é I1, então 4I1. O primeiro sinal que eu vejo depois é o mais 3,5. Depois o primeiro sinal que eu vejo é mais, então mais vezes 1 e 1. 1 vezes e 1. Depois eu chego no ponto A de novo, então eu igualo isso daqui a zero. Então isso aqui é igual a zero. Então vamos lá. Vamos melhorar essa equação. Aqui eu vou ter 3 e 2. 3 e 2. Ó, 4 e 1, né? Ó. Eu tenho aqui 4 e 1 mais 1 e 1. Eu posso juntar, né? 4 e 1 mais 1 e 1 dá 5 e 1. Então isso aqui vai ficar mais 5 e 1 igual. Esse menos 13 vai para o outro lado positivo. Esse menos 14 vai para o outro lado positivo. Esse 3,5 vai para o outro lado negativo. Bom, quanto que vai dar isso aí? Então isso aqui vai ficar 3 e 2 mais 5 e 1 igual a 13 mais 14 menos 3,5. Isso aqui vai dar 23,5.
Então, pronto, cheguei na nossa terceira equação. Pronto, temos 3 equações. Então, como que a gente resolve? A gente tem essa primeira equação, que é das correntes. Essa segunda da malha alfa. E essa terceira eu nem coloquei aqui, que é equivalente à malha beta, né? Essa terceira foi equivalente à malha beta. O que você pode fazer? No lugar de 1, a gente pode substituir por I2 mais I3. Então, nessa equação, quando aparece 1, eu posso substituir por I2 mais I3. Então, o que a gente vai fazer? Substituindo, né? Eu vou colocar aqui, ó. Substituindo 1 em 3. Substituindo 1 em 3, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 e 2 mais 5 vezes. No lugar de 1, a gente vai colocar I2 mais I3. Isso igual a 23,5. Aqui dá para fazer, né, a distributiva. Fazendo a distributiva, isso aqui vai ficar, então, 3 e 2 mais 5 e 2 mais 5 e 3 igual a 23,5. Aqui vai dar 8 e 2 mais 5 e 3 igual a 23,5. Pronto, a gente chegou agora nessa equação aqui. Agora, eu posso comparar com a equação 2. 2 e 3 menos 3 e 2. Então, vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Então, eu já tem isso daqui. 2 e 3 menos 3 e 2 é igual a menos 3, né? Então, essa aqui é a equação 2. Agora, eu comparo com essa daqui. Eu vou comparar agora com essa daqui. Só que no lugar de 3, eu vou e 3 embaixo de 3. Então, tanto faz, né? Você pode inverter aqui. Então, vai ficar assim, ó, 5 e 3 mais 8 e 2 tem que ser igual a 23,5. Então, o que que nós temos? Ó, um sisteminha. A gente tem que resolver esse sisteminha aqui. É trabalhoso, tá, pessoal? Por isso eu tô gravando esse vídeo, porque eu sei que esse exercício ele é chato, ele é trabalhoso. Então tem que fazer com cuidado, que perdeu um sinal aqui, ou errou qualquer coisa, vai dar errado no final. Então como que a gente faz? A gente tem que eliminar um dos dois, né? Então os sinais já estão opostos. Então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cima todo mundo por 8 e embaixo todo mundo por 3. Então aqui eu posso, por exemplo, multiplicar todo mundo por 8. Vocês vão entender por quê? Porque vai ficar assim, ó, 8 vezes 3, né? Ó, vai ficar 8 vezes 3 em cima. E embaixo também vai ficar 8 vezes 3. Só que em cima vai ficar, ó, menos 24 e 2. E embaixo vai ficar mais 24 e 2. Essa que é a ideia. E quando você somar as duas equações, ó, isso aqui vai cortar. Porque mais 24 com menos 24 vai dar zero. Aí a gente consegue resolver o sistema porque vai ficar só em função de 3, né? Tá? Então essa sacadinha para resolver esse tipo de sistema. Então vamos multiplicar todo mundo embaixo, todo mundo em cima por 8 e embaixo todo mundo por 3. Então aqui todo mundo por 8. Então aqui todo mundo por 8 para aparecer o menos 24 e aqui vai ser todo mundo por 3 para aparecer o 24 embaixo aqui. Então aqui, ó, todo mundo multiplicado por 3. Então, esse sistema vai ficar assim. 16 e 3 menos 24 e 2 igual menos 24. Aqui vai ficar 15 e 3 mais 24 e 2. E aqui vai ficar 23,5 vezes 3
70,5. Pronto, o que que você tem que fazer agora? Vocês terão que somar isso daqui. Vocês terão que somar as duas equações. Como eu falei, ó, 24 em cima com 24 embaixo vai dar 0. Aí aqui vai ficar 16 com 15 vai dar 31. 31 e 3 igual a 70,5 menos 24. Que vai dar 46,5. Então, a gente chega no valor que 3 é 46,5 dividido por 31. Isso daqui vai dar 1,5 amperes. Então, já descobrimos o valor de I3. Como que você vai descobrir o valor de I2? Bom, vocês devem saber, né? Basta escolher qualquer uma das equações, ó. Eu posso pegar essa primeira, em amarelo, tá bom? E no lugar de I3, que você já sabe, você descobre I2. Então, você pode colocar assim, ó. Então, você pode colocar assim, o símbolo de portanto, né? Que são os 3 pontinhos. Portanto, eu posso falar que 2 vezes I3 menos 3I2 é igual a menos 3. Então, no lugar de 3, você coloca 1,5 e descobre o valor de I2. Fazendo essa continha, ó, 2 vezes 1,5 dá 3, menos 3I2 é igual a menos 3. Esse 3 vai para lá negativo, então isso aqui vai ficar menos 3I2 igual a menos 3, o menos 3 vai para lá, menos 3 com menos 3 vai dar menos 6, né, desse lado. O sinal pode cortar, ó. Então, I2 vai ser 6 dividido por 3, que vai dar 2. Descobrimos o valor de 2. O valor de 2 é 2 amperes. Você vê que o sinal é positivo, ou seja, nós acertamos o sentido da corrente, tá? Então, aquele meu palpite inicial para montar o esquema foi certeiro. Eu acertei o sentido da corrente. Não tem problema se vocês errarem o sentido lá no palpite inicial, tá bom? Só tem que ser coerente na hora de construir todas as equações. Se no final aparecer negativo, é só lembrar que, opa, o meu sentido só está ao contrário, mas está tudo bem. Agora, para terminar o problema, a gente calcula a corrente 1. Lembra, a corrente 1, a primeira equação, né? Ó, a corrente 1 é a soma de I2 com I3. Então, a corrente I1 é I2 mais I3. I2 vale 2, I3 vale 1,5. Então, minha corrente 1 vale quanto? 3,5 amperes. Então, a resolução, a resposta, vocês vão colocar o quê? Corrente I1, 3,5 amperes. A corrente I2, 2 amperes. E a corrente I3, 1,5 ampere. Bom, pessoal, esse é o passo a passo. Todos os exercícios de Kirchhoff se resolvem assim. Todos, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço.